Saudações deodorianas! Alunos do Deodoro da manhã no terceiro ano, 301 e 302. Aqui fala o professor Rogério, de Química. E vamos retomar nossa aula, o nosso conteúdo, falando sobre a química orgânica de uma forma remota. Vamos aqui falar da química orgânica, que seria a química do carbono, que nós já falamos há algum tempo aí. Começa no século XIX, onde se acreditava que os compostos orgânicos eram obtidos a partir de organismos como vegetais e animais. E aí você tem uma ilustração de como essa química orgânica funciona na nossa vida. No século XVIII, um cientista chamado Carl Scheele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia da urina, para nós termos uma ideia de como essas substâncias orgânicas são obtidas, como nós temos a ideia de que elas existem. Em 1777, Bergman definiu que a química orgânica era a química dos compostos dos organismos vivos e que a química inorgânica era a química dos minerais. Nessa mesma época, Lavoisier analisou compostos orgânicos e verificou a presença de carbono em todos. Em 1807, o químico sueco Berzelius defendeu a teoria da força vital, onde os seres vivos são capazes de produzir os compostos orgânicos. Mas essa força vital foi derrubada pelo químico alemão Wöhler, que em 1828 sintetizou a ureia a partir de um composto mineral. E a partir do cianato de amônio foi possível sintetizar a ureia, que além de ser um composto orgânico, foi sintetizado a partir de um composto mineral. Só podia ser obtido através da urina dos animais. Outras sínteses também foram feitas, como a do metanol, acetileno, também pelo Wöhler. Em 1845, Adolf Wilhelm Hermann Kolbe sintetizou então o ácido acético, nosso conhecido vinagre. Kekulé, em 1858, propôs um novo conceito para a química orgânica, que é utilizado até hoje, onde a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono, ou seja, exclusividade para o elemento carbono dentro da química orgânica. Nem toda substância que contém carbono é parte da química orgânica, tem algumas exceções, porque apesar de conter carbono, tem comportamento de uma substância inorgânica. Quais são essas substâncias? Nós temos aqui, entre essas substâncias, o grafite, o diamante, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido cianídrico, o ácido carbônico e o carbonato de sódio. Apesar de terem carbono na fórmula, são substâncias minerais. Os compostos orgânicos são, na sua maioria, formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os átomos diferentes do carbono em uma substância orgânica são chamados de heteroátomos. Aqui, por exemplo, você tem o fenantreno e a nicotina. Observe que na nicotina, além dos carbonos, tem a presença de pelo menos 2 átomos de nitrogênio ocupando o lugar que seria de carbonos. Mas por que estudar química orgânica? Por quê? Não está totalmente convencido que essa disciplina possa ser útil? Os compostos orgânicos existem em maior quantidade em relação aos inorgânicos. Quando você ouve falar em substâncias químicas, com certeza a maioria dessas substâncias são orgânicas. Até 2005 foram contabilizados 18 milhões de substâncias orgânicas, compostos orgânicos, e hoje é uma das áreas mais estudadas na indústria química e na indústria do petróleo. Foi possível fabricar plásticos como o nylon, poliéster, teflon, o rayon e outros. Compostos naturais orgânicos também podemos ser citados: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e assim por diante. Como compostos orgânicos sintéticos, podemos citar os plásticos, os corantes, os medicamentos, inseticidas, roupas e aí vai. O átomo de carbono, quimicamente falando, possui massa atômica igual a 12,01 unidades e número atômico igual a 6.
O átomo de carbono possui 6 elétrons, sendo 4 elétrons numa camada, que seria a nossa camada chamada camada de valência. Por esse motivo, chamamos o átomo de carbono de tetravalente. O químico alemão Kekulé foi quem estudou as principais características do átomo de carbono, explicando as propriedades em forma de 3 postulados, onde o primeiro postulado fala que o carbono é tetravalente. Como o átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última camada, ele tem 4 valências livres e podem fazer 4 ligações covalentes formando moléculas. Aí você tem as moléculas de metano, eteno e etino para ilustrar esse primeiro postulado. No segundo postulado, o carbono tem 4 valências livres. O átomo de carbono tem as 4 valências livres. A posição do heteroátomo não vai diferir nos compostos. Aí você tem a estrutura do cloroforme. Tá? Você tem aí 4 cadeias representando a substância cloroforme. Perceba que o cloro se apresenta em 4 posições diferentes, tá? Representando a substância cloroformo, que é uma substância orgânica. O terceiro postulado fala que o carbono pode formar cadeias carbônicas. Os átomos de carbono agrupam-se entre si, formando estruturas de carbono, também chamadas cadeias carbônicas. Tá? Alguns elementos, como enxofre e fósforo, também conseguem formar cadeias, assim como o carbono, mas não cadeias tão longas, estáveis e variadas como o carbono. Entre as propriedades gerais dos compostos orgânicos, por apresentarem ligação predominantemente covalente, são moléculas e possuem as seguintes propriedades. Entre elas está o ponto de fusão e o ponto de ebulição baixos, a solubilidade em solventes apolares, a solução aquosa não conduz eletricidade e pode apresentar um fenômeno chamado de polimeria e outro chamado isomeria. E aqui uma ilustração mostrando para vocês que a substância sacarose forma soluções onde você não consegue observar passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque nesse caso você tem a presença das ligações covalentes. Tipo de união entre átomos de carbono. 2 átomos de carbono podem se ligar entre si através de 1, 2 ou 3 pares de ligações. Quando for um par eletrônico, a ligação será a ligação chamada simples. Quando forem 2 pares eletrônicos, nós temos a ligação dupla. Nós teremos 3 pares eletrônicos para formar a ligação tripla. Entre as fórmulas que podem representar uma molécula, nós temos a fórmula eletrônica, a estrutural, a molecular e a geométrica. Fórmula onde nós temos o metano podendo ser representado pela fórmula eletrônica, onde você tem os pares eletrônicos entre as ligações dos átomos. É a chamada fórmula de Lewis. Além dessa fórmula eletrônica, você tem a fórmula estrutural, fórmula mais utilizada que a eletrônica, onde os pares eletrônicos são representados por um traço, indicam a ligação covalente entre os átomos. Temos a fórmula molecular, que é uma representação mais simplificada dessa molécula, indicando os átomos e a sua quantidade na substância. E, finalmente, a fórmula geométrica. Essas fórmulas indicam como poderia ser vista a molécula no espaço. Aí você tem os ângulos e as suas ligações. Classificação do átomo de carbono. Nós vamos classificar o carbono de acordo com o número de carbonos que estão ligados a ele. Aí você tem uma figura onde estão 8 carbonos numerados. Nesse caso aí, as ligações que faltam são completadas com hidrogênio. Por quê? Porque o carbono sempre deve fazer 4 ligações. O carbono 1, o carbono 4, 5, 6 e 8 estão ligados somente a um carbono, por isso são chamados carbonos terciários. O carbono 3 está ligado a 2 carbonos, por isso é chamado carbono secundário. O carbono 7 está ligado a 3 carbonos, esse é chamado terciário. E finalmente o número 2, o carbono número 2, ligado somente, ou melhor, ligado a 4 carbonos, ele será chamado carbono quaternário. As cadeias carbônicas são formadas por átomos de carbono. E essas cadeias podem ser abertas, podem ser fechadas ou podem ser mistas.
As cadeias abertas são chamadas também de cadeias acíclicas ou alifáticas, apresentando duas extremidades ou pontas de cadeia. São classificadas de acordo com a presença de um heteroátomo ou não entre os carbonos. A homogênea, por exemplo, não possui heteroátomo entre os carbonos. Agora, quando se tem heteroátomo, a cadeia é chamada heterogênea. As cadeias abertas também podem ser classificadas de acordo com a presença de radicais. Nesse caso, são as ramificações na cadeia carbônica, onde a cadeia normal é aquela que não vai possuir radical nenhum. Vai possuir radical a cadeia chamada ramificada. As cadeias abertas podem ser classificadas de acordo com o tipo de ligação química. Por exemplo, existe uma cadeia chamada saturada. É saturada porque na cadeia carbônica você vai ter apenas as ligações chamadas ligações simples. Será insaturada quando não houver somente ligações simples. Então teremos ligações duplas ou triplas. Nas cadeias fechadas você vai ter a formação de um ciclo ou figura geométrica ou anel, podendo ser classificadas quando a presença de um anel aromático ou não. A alicíclica ou não aromática é uma cadeia fechada que não possui anel benzênico. A aromática é aquela cadeia fechada onde você vai ter a presença de pelo menos um anel benzênico. E aqui você tem a figura, tá, que representa essa estrutura chamada anel benzênico. As cadeias aromáticas podem ser classificadas de acordo com o número de anéis aromáticos. Por exemplo, existe uma cadeia chamada mononuclear, quando possui apenas um núcleo, um anel aromático. Será polinuclear quando possuir vários anéis aromáticos. Os aromáticos podem ser polinucleares ou mononuclear. Entre os polinucleares, você vai ter o polinuclear isolado, quando os anéis não possuem átomos de carbono em comum, e será condensado quando os átomos de carbono forem comuns entre os anéis. As cadeias carbônicas fechadas ou alicíclicas podem ser classificadas de acordo com a saturação. Será saturada quando você possuir apenas ligações simples entre os átomos. Será insaturada quando essa cadeia possuir pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos. Podem ser classificadas de acordo com a presença ou não de um heteroátomo. É homogênea ou homocíclica quando possuem somente átomos de carbono ligados entre si. Será heterogênea ou heterocíclica quando você encontrar heteroátomos entre os átomos de carbono. E finalmente as cadeias chamadas mistas. Mistas porque são abertas e também fechadas. Resumo geral das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas. Dependendo da disposição dos átomos, você vai ter as cadeias normais ou ramificadas. Dependendo da ligação, ela só será saturada ou insaturada. Dependendo da natureza dos átomos, ela pode ser chamada homogênea ou heterogênea. Será alicíclica, tá, quando a disposição dos átomos apresentar a cadeia como normal ou ramificada. Dependendo da ligação, elas serão saturadas ou insaturadas. Dependendo da natureza dos átomos, homocíclicas ou heterocíclicas. Serão aromáticas as mononucleares e as polinucleares, contendo núcleo isolado ou núcleo condensado. E finalmente um exercício para a gente encerrar essa participação. Você tem aqui a substância linanol, que é uma substância isolada do oleoalfazema, que possui a seguinte fórmula estrutural. Por favor, prestando atenção neste quadro. Como poderia ser classificada essa estrutura? Aí você tem uma resposta. A cadeia começa sendo acíclica, tá? Uma cadeia aberta, é ramificada porque apresenta ramificações ou radicais, tá? Ela será insaturada porque você percebe na cadeia ligações duplas entre carbonos. Você tem a cadeia insaturada e ainda cadeia homogênea, por quê? Porque você não tem a presença de heteroátomos na mesma. E assim nós encerramos o nosso momento da Química no Deodoro, aguardando as próximas aulas. Muito obrigado pela atenção. Tá? Deodorianos, estudem que o Enem está próximo.
De olho no Enem.